Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, exercício 4.2, um revólver de massa M dispara uma bala de massa gama M, onde gama é uma pequena fração. Se a velocidade, se V0 é a velocidade da bala quando ela abandona o cano do revólver, qual é a velocidade de recuo do revólver? Então, tá. Então, 4.2. Então, vou fazer. Vamos falar aqui que eu tenho. Então, esse revólver aqui, né, é de massa N. Tá? Então, deixa eu só ver aqui. Então, tá. Bom, aí dentro do revólver, né, vai ter essa bala. Vou botar aqui, essa bala tá lá dentro, ela tem uma massa que é gama M. É isso. E ela vai sair com uma certa velocidade, né? Então, ela vai sair com a velocidade para cá com uma velocidade V0. Tá certo? Bom, então, se a bala tá indo aqui para a direita, né, com velocidade V0, tá? O revólver vai sofrer um recuo, né? Ele vai assumir uma certa velocidade aqui para outra direção, uma certa velocidade chamada de velinha. Tá? Então, a gente quer achar qual que é essa velocidade velinha, né, de recuo do revólver. Tá? Bom, o que a gente tem que usar nesse caso aqui vai ser conservação de momento linear. Tá? Porque se a bala ganhou velocidade, né, então o revólver ele tem que sofrer um recuo para trás para conservar, né, esse momento linear total do sistema. Tá? Então, assim, não tem força externa sendo aplicada, né? Ele não fala de nenhuma força externa que seja aplicada. Então, nesses casos, né, onde que a força externa é zero, a somatória, né, das forças externas é zero, então a gente tem conservação de momento linear. Tá? Então, quer dizer, o momento linear da bala tem que ser igual ao momento linear do revólver. Tá? Então, vamos escrever assim, o momento P da bala, tá? Tem que ser igual ao momento P do revólver. Então, o momento é a massa vezes a velocidade, né? Então, o momento da bala vai ser gama m, que é a massa da bala, vezes a velocidade v0. Tá? E o momento linear do revólver vai ser essa velocidade v', que a gente não sabe, dividido vezes a massa m. Tá? Então, ele quer saber a velocidade v', então é simplesmente isolar o v' dessa equação. Então, a gente pode cortar a massa de um lado e de outro. Então, a velocidade v' vai ser essa constante gama vezes v0. Nesse caso aqui. Tá, então, essa aqui vai ser a velocidade de recuo, né, do revólver, e lembrando que ele vai ser uma velocidade do lado contrário, né, da velocidade v0. Tá? Essa que é a resposta? Ah, tá. Eu também tinha feito isso, mas eu tinha feito de tinha que usar outra fórmula, mas eu achei essa mesma resposta, mas eu coloquei como negativo, né? A velocidade Não, da beleza. Aqui eu só olhei para o módulo, tá? Mas tem que ser negativa na outra direção, para trás. Tá?
quiser colocar, a gente pode colocar que é negativo menos gama vezes zero na direção x, por exemplo. Tá, beleza. Vou chamar que x positivo está para cá, né? Então, deve ser negativo. Tá? Você usou conservação de energia? Se eu usei conservação de... Você falou que usou outra equação? Na verdade, eu usei, mas usei, na verdade, eu coloquei como se fosse porque igual aquela, que eu estava vendo na matéria, que tem aquela de velocidade linha, velocidade um linha, velocidade 2 linha. Sim, pode usar aqui, pode usar. Pode usar aqui. Tá? Tá. Professor, Diga, pode falar. a 4.9, eu até usei essa, né? Tem que usar essa velhinha 1 e velhinha 2. Ele pede pra gente achar a perda de energia, a energia cinética. E tá muito difícil, tipo, fica muito grande. Tem alguma forma mais fácil? Eu acho que você não precisa fazer, porque é muito grande, né? Se eu não me engano. Então a gente vai Tá, perder deixa eu tempo. ver. Mas só dar uma ideia como faz ela mesmo. Deixa eu ver aqui. 4.9. Se dois corpos colidem frontalmente, mostra que a perda de energia cinética é igual a μv ao quadrado 1 menos epsilon ao quadrado sobre 2. Onde μ é massa reduzida, v é a velocidade relativa antes do impacto e epsilon é esse coeficiente de restituição. Deixa eu olhar aqui. Não tem muito jeito, não. Fica grande mesmo, tá? E aí tem que, né, multiplicar ao quadrado, porque o linha tá ao quadrado, aí tem que multiplicar isso tudo ao quadrado mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Porque, tipo assim, Repete. eu fiquei muito tempo nessa, né? Aí eu comecei a Aham, falar assim, não, se tiver errado, eu estiver fazendo isso aqui, eu vou ficar puto. Aí eu aham. até pedi alguém para ver se alguém tinha feito, mas eu não encontrei ninguém. Aí eu falei, vou deixar aqui e eu vou perguntar ao professor na próxima aula. Tá. Porque, né, ficou uma questão muito grande, aí eu fiquei com medo de ter errado e perder só tempo. Aí eu parei no meio do caminho. Mas é esse o sentido mesmo, professor, então? É isso mesmo, assim, você tem, ele quer ver a perda de energia cinética, né? Então só colocar aqui o inicinho aqui dessa 4.9. Então, ele quer saber, por exemplo, você tem energia cinética antes, e você tem energia cinética dessas partículas depois da colisão, né? Então, ele quer saber isso aqui, T antes menos T depois. Tá? Aí, energia cinética antes, só vou colocar aqui para que foi do jeito que eu fiz. Então, por exemplo, eu tenho a energia cinética da partícula 1 mais a energia cinética da partícula 2. Tá? Tenho a energia cinética, aqui é um TA de antes, aqui é a energia cinética depois da colisão, então ele vai ser meio de M1 V1 linha ao quadrado, mais meio de M2 V2 linha ao quadrado. Bom, então a gente tem essa equação aqui, tá? Aí a gente tem que aquele coeficiente de restituição epsilon, tá? Ele é dado como a velocidade V2 linha menos V1 linha, né? A diferença de velocidade após a colisão dividido pela diferença da velocidade antes da colisão. V1 menos V2.
Então, assim, do jeito que eu fiz, tá? Eu peguei essa expressão aqui, tá? O epsilon, e peguei ele pede para usar a velocidade relativa também, velocidade relativa v, antes da colisão é v2 menos v1, né? Desculpa. Acho que tanto faz, na verdade, se é v2 menos v1 ou v1 menos v2. Peguei essas duas equações e substituí aqui em cima, tá? Isolando sempre uma das variáveis. Aí segue assim, a conta vai abrindo, e depois aí você vai vendo que vai aparecendo alguns termos que dá para juntar para fazer a massa reduzida, outros termos que juntam para formar essa velocidade relativa antes da colisão. Mas é basicamente isso, assim. Eu não posso usar esse V1 linha pronto, não? Acho que talvez foi isso aí Pode, que eu errei. Pode? pode aquele... Você já deu pronto nos vídeos. Pode sim. É o V1 linha é igual a M1 V1 mais M2 V2 dividido por M1 mais M2, né? Não, desculpa. Falando bobagem. Por exemplo, V1 linha é M1 menos M2 vezes epsilon vezes Isso. V1 mais M2, pode. Isso aí vai ficar enorme. Aí depois tem que sair tentando, juntando os termos, para você tentar escrever em termos dessa velocidade relativa e da massa reduzida. Eu vou colocar a solução completa lá no Moodle, tá? Porque acho que esse problema é mais você conseguir juntando os termos certinho e não ter nenhum passo errado, né? Que às vezes a gente acaba errando alguma coisa. Tá? Mas o que você fez é certo. Você pode usar aquele V1 linha e o V2 linha substituindo a equação de cima. Nessa equação da energia aqui. Ah, sim, obrigado, professor. Tá? Eu vou colocar lá, tá? Aí se você tiver alguma dúvida, você me fala. Beleza. Eu acho que a 4.10 é um pouco, nesse raciocínio, ela parece ser um pouco mais tranquila, né? É. Só que aí, nesse caso, a gente precisa achar o V1 linha, né? Que vai ser um pouco diferente do que você passou. Quer ver? Vamos fazer aqui a 4.10. Deixa eu só ler aqui. A 4.10 é uma partícula móvel de massa M1, colide elasticamente com um alvo de massa M2. Tá? Se a colisão for frontal, mostre que a partícula incidente perde uma fração 4μ sobre m da sua energia cinética inicial. Bom, então, a gente tem uma partícula de massa M1 com uma velocidade V1. Aí ela vai bater num alvo de massa M2 e velocidade V2 é zero, né? Está em repouso, tá? Bom, aí depois elas vão colidir, né? Então a bola, essa massa M1 aqui vai ganhar uma certa velocidade V1', tá? E esse alvo aqui, ele vai ter uma massa M2, ele vai ter uma massa M2 e uma certa velocidade V2', né? Então, as duas coisas que a gente vai usar é conservação de momento e conservação de energia. Ele fala que a colisão é elástica, né? Então não tem perda de energia. Então, conservação de momento, então a gente tem um momento nesse instante aqui, que é antes, né?
antes da colisão, tem que ser igual ao momento linear depois da colisão aqui. Então, vai ser M1V1 mais M2 vezes V2, só que V2 é zero, né? Então, fica só M1V1 é igual a M1V1' mais M2 V2'. Tá? E a conservação de energia, né? Então, a gente tem a energia cinética da partícula 1, então vou chamar de T1, tá? Mais a energia cinética da partícula 2 é zero, porque a velocidade dela é zero. Tá? E é igual a energia cinética da partícula 1, depois da colisão. A gente tem uma linha, mais a energia cinética da partícula 2 após a colisão, T2'. Tá? Então, Então, vamos começar a usar essa equação aqui. Vamos começar aqui para energia cinética, tá? Então, agora eu vou escrever energia cinética, é meio de M1 vezes V1 ao quadrado, é igual a esse aqui, que é meio de M1 V1' ao quadrado, mais meio de M2 V2' ao quadrado, tá? Professor, Oi. desculpa, deu uma travadinha aqui. Na conservação de energia, não tem a perda de energia aí na energia final, não? Não, porque ele fala que a colisão foi elástica. Ah, tá, é zero, né? Ah, Tá? Oh, desculpa, não, tô falando bobagem. mas ele pede pra gente... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas como? Ah, tá. Ele fala assim, uma partícula móvel, né, de massa M1 colide elasticamente com alvo de massa M2, que está inicialmente em repouso. Tá? Ele quer ver o tanto de energia cinética que a partícula 1 perdeu, né, na colisão. Tá? Então, assim, a partícula 1 vai diminuir a energia cinética dela e a 2 vai ganhar. Né? Mas, como a colisão, ele fala que é elástica, então não tem perda de energia nenhuma. Tá? Então, quero aproveitar aqui até parar aqui. Ó. Ele quer que a gente calcule a perda de energia, vou chamar de Q, tá? A fração da perda de energia da partícula 1. Então, ele quer que a gente calcule o quê? A energia cinética que ela tinha antes da colisão, menos a energia cinética que a partícula 1 tem depois da colisão, dividido pela energia cinética inicial, para a gente ter a fração, né? É isso que ele quer que calcula. Então, olhando para essa equação aqui, ó, da conservação de energia, daqui a gente vê que T1, passando o T1' para o lado de cá, vai ficar T1 menos T1' é igual a T2'. Tá? Então, para a energia cinética, desculpa, para essa fração de perdas de energia cinética, então aqui T1 menos T1' é igual a T2' dividido por T1. Tá? Então, deixa eu só escrever essa equação aqui. Então, energia cinética T2' é o que? É meio de M2 V2' ao quadrado dividido por um meio de... Eu só não entendi por que divide pela inicial, professor. Ele fala que é para achar fração. Deixa eu ler exatamente aqui. Ele mostra que a partícula incidente perde uma fração de sua energia cinética inicial. Tá? Então, por isso que eu tenho que dividir pelo T1 para ter a porcentagem, né? A porcentagem de energia perdida. Tá? Para ter essa fração.
Então, aqui vai ser V1 ao quadrado. Tá? Então, só cortar esse meio com esse 1 meio aqui, vai ficar assim, M2 dividido por M1, V2' ao quadrado dividido por V1 ao quadrado. Tá? Bom, então, para calcular essa fração que ele quer que a gente ache, eu vou precisar dessa velocidade V2', tá? Escrita em termos dessa velocidade V1. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, ó, eu tenho essa equação aqui, da conservação de momento, e tenho essa equação aqui da conservação de energia. Então, tem essas duas equações. Tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Da equação 1, da conservação de momento, vamos isolar a variável V1'. Tá? Se eu isolar dessa equação a variável V1', então vai ficar assim, vai ficar V1' igual a M1 V1, tá? Aí eu vou passar esse M1 dividindo, então vai cortar com esse M1, então vai ficar só V1. Aí vai ter esse termo aqui, vem para o lado de cada equação, menos. Então vai ficar menos M2 dividido por M1 V2'. Tá? Agora eu vou pegar isso que eu acabei de encontrar aqui, ó, chamar essa aqui de equação 3, tá? Então eu vou pegar esse V1' e substituir na equação 2, que está aqui. Tá? Vou fazer isso porque aí eu consigo isolar o V2' somente em função de V1. Tá? Aí eu posso pegar isso e substituir aqui nessa equação para calcular o Q. Tá? Então, olha só. Então, substituindo essa equação 3 na equação 2, tá? A gente vai ficar assim. Então, aqui tem meio de M1 V1 ao quadrado é igual a 1 meio de M1 V1' ao quadrado. V1' vamos substituir, né? V1' está aqui. Então, vai ficar assim, vai ficar V1 menos M2 dividido por M1 V2' ao quadrado, mais meio de M2 V2' ao quadrado. Ó, esse 1 meio aqui a gente pode cortar, né? Pode cortar esse 1 meio com esse 1 meio com esse 1 meio aqui. Aí vai ficar assim. M1 V1 ao quadrado é igual. Então, vamos abrir esse quadrado aqui. Então, vai ficar V1 ao quadrado menos 2 vezes M2 sobre M1 V1 e V2', mais M2 ao quadrado dividido por M1 ao quadrado, V2' ao quadrado. Mais M2 V2' ao quadrado. Então tá. Então agora vamos ver aqui o que a gente faz aqui. Então aqui vai ter M1 V1 ao quadrado é igual. Aqui multiplicando M1 vai ficar M1 V1 ao quadrado menos. Aí esse M1 corta com esse M1 que está aqui embaixo. Então vai ficar menos 2 M2 V1 V2', mais esse M1 aqui corta com um desse M1 aqui no denominador, então vai ficar M2 ao quadrado sobre M1 vezes V2' ao quadrado, mais
M2 V2' ao quadrado. Tá? Aí, ó, esse M1V1 ao quadrado corta com esse M1V1 ao quadrado aqui. Tá passando isso aqui para o lado de cá, vai dar zero, né? Então, a equação vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever ela aqui. M2, V2' ao quadrado, que é esse termo aqui, mais, aí tem esse termo aqui, mais M2 ao quadrado sobre M1, V2' ao quadrado, menos, aí tem esse termo aqui, 2M2, V1, V2, 2M2, V1, V2'. Isso é igual a zero. Aí, ó, a gente pode cortar o V2', né, que está repetido em todo mundo aqui. Então, o V2', aqui vai ficar 1, V2', vai ficar 1 também. Posso cortar essa massa M2, com essa massa M2 aqui vai ficar 1. E com essa massa M2, então vai ficar assim, V2' mais M2 sobre 1, V2', passando isso aqui para o lado de cá, vai ficar igual a 2V1. É isso? 2V1. Então, agora isolando o V2', então o V2' é igual, aqui vai ficar 1 mais M2 sobre M1, que é igual a 2V1. Então, aqui vai ficar V2' é igual... vamos tirar o mínimo disso aqui. Isso aqui é 1 mais M2 sobre M1. Isso aqui é a mesma coisa que M1 mais M2, né? Dividido por M1. Então, só para facilitar aqui na hora de passar para o lado de cá, então vai ficar M1 sobre M1 mais M2, tem duas vezes aqui, né? V1. Tá? Então, agora eu consegui aqui, ó, escrever a velocidade V2' em termos da velocidade V1. Tá? Então, agora a gente consegue calcular essa fração que a partícula perde aqui, ó. Então, a fração Q é igual a M2 dividido por M1 vezes V2' ao quadrado dividido por V1 ao quadrado. Tá? E o V2' a gente acabou de achar aqui. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar M2 dividido por M1 vezes V2' ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai ficar 4 vezes M1 ao quadrado dividido por M1 mais M2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado, esse V1 ao quadrado aqui, dividido por V1 ao quadrado, né? Aí corta esse V1 ao quadrado com esse V1 ao quadrado. E aqui vai ficar, a gente pode cortar esse M1 com um M1 desse aqui. Então vai ficar assim, M1, M2, 4 vezes, né? M1, M2 dividido por M1 mais M2 ao quadrado. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 4 M1, M2, só para dividir aqui, ó, M1 mais M2 vezes 1 sobre M1 mais M2. Tá? Só separei esse termo, tá? M1 mais M2 ao quadrado, nesse termo, que multiplica esse termo aqui. Tá? Só para aparecer aqui, ó, o que ele pede lá na resposta, né? Isso aqui é a massa reduzida μ. Tá?
E a soma das massas M1 e M2 ele chama de N, tá? Que é a massa total. Então, a gente fica aqui Q igual a 4μ dividido por N. Tá? Tá claro? Sim, tranquilo, professor. Então, assim, a ideia realmente é parecida, né, com 4.9. É usar conservação de momento, né, conservação de energia, e depois colocar e sair tentando agrupar os termos, só para... Só é bem menos conta, né? Essa dá bem menos, dá bem menos. Depois eu vou colocar lá do 4.9. Mais dúvidas, gente? Eu vou fazer depois eu vou fazer o 4. O 4.1 letra E, né? Mas deixar no finalzinho. Mas pode falar uma dúvida. Estou com outra Pode. dúvida. A questão 4.4 é que está pedindo. Você tem essa lógica, você tem, tá viajando. Mas é 4.4 que eu estou com dúvida. Tá. Então, 4.4. Uma granada é lançada com velocidade inicial V0, segundo um ângulo de 45 graus. Na parte mais alta da trajetória, ela explode dividindo em 2 fragmentos de mesma massa, um dos quais move-se verticalmente para baixo com velocidade inicial raiz de 2V0. Tá? Aí pergunta qual a direção e velocidade do outro fragmento após a explosão. Tá. Então, aqui a gente tem uma granada aqui, né? Ela vai ser lançada com uma velocidade, um módulo da velocidade é V0, tá? Ela tem um ângulo de 45 graus, né? Então, isso aqui ela vai fazer o movimento de lançamento, né, de projétil, né? Ela vai fazer uma trajetória aqui que é uma parábola, tá? Só que aí o problema fala que lá no ponto mais alto da trajetória, né, aqui em cima, tá? Essa granada aqui ela vai explodir em 2 pedaços, tá? Então vamos falar que isso aqui é a situação antes da explosão. Então a granada chega lá em cima, no ponto mais alto, tá? Então ela vai ter uma certa velocidade Vx na direção x, tá? E ela não tem nenhuma velocidade na direção y, né? Porque ela está no ponto mais alto da trajetória. A velocidade em x continuar constante, né? Vai ser Vai ser constante. velocidade vezes 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Exato, né? Então, igual você falou, então, como não tem atrito do ar nem nada, né? Então a velocidade que ela tem na direção x aqui no lançamento, né, a componente x dessa velocidade aqui é a mesma que ela tem em qualquer ponto dessa trajetória. Então ela tem uma velocidade vx, que é o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, vezes essa velocidade v0. Tá? Bom, e depois da explosão, né, logo depois da explosão, só fazer um desenhozinho aqui, logo depois da explosão, a granada vai partir em 2 pedaços,
de mesma massa, então é m sobre 2 e m sobre 2. Vou chamar essa de partícula 1, essa aqui de partícula 2. Ele fala que essa aqui, ela tem uma velocidade para baixo. Aqui é quanto? Uma velocidade que é raiz de 2v0 para baixo. Então, deixa eu só colocar aqui esse vetorzinho x aqui, só para indicar que ele só tem velocidade na componente x. Aqui a gente tem a partícula V1. Desculpa, a partícula 1 tem velocidade V1, que é igual a menos raiz de 2 vezes V0 na direção y. Tá? Então, o sinal de menos aqui é só para indicar que ela tem direção para baixo. E essa partícula 2 vai sair com uma velocidade V2, tá? Que é que a gente quer descobrir. Tá? Bom, então a gente quer, para descobrir essa velocidade V2, quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu posso usar conservação de momento linear? Sim ou não? Acho que não, porque você está falando de duas direções diferentes. Não tem problema. Momento linear é um vetor. Então, assim, um momento linear total do sistema, ele pode se conservar, assim, pode ter velocidades em diferentes direções, não tem problema. Mas eu acho que talvez não, porque ela, acho que fala que ela, acho que ela explode no meio, acho que teria alguma uma mudança, né, talvez. Eu fiz essa pergunta, assim, só para a gente pensar um pouquinho, assim, só para voltar um pouco. A conservação de momento linear, só para escrever lá aqui, a gente derivou isso, a gente escreveu isso aqui já, né, que a mudança do momento linear total do sistema, tá, ela é igual à somatória das forças externas, né, foi um dos resultados que a gente chegou nesse capítulo. Tá? Se essa somatória das forças externas é igual a zero, beleza? Então, dp, dt, dp total é igual a zero, então, quer dizer que o momento linear total é igual a uma constante, né? Então, ele se conserva. Tá? Então, o que a gente tem que estar atento para saber se a gente pode ou não usar conservação de momento linear é ver se a força externa é igual a zero. Tá? Se a soma de todas as forças é igual a zero. Aí, nesse caso aqui, a gente tem a força da gravidade atuando. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho a força do peso aqui dessa partícula. Tá? Que está sempre atuando no sistema. Né? Então, tem uma força externa sendo aplicada. Tá? Só que eu vou dar argumento para vocês aqui que a gente pode, da mesma forma, mesmo tendo essa força externa, tá? A gente vai poder usar conservação de momento linear para esse caso. Tá? Vou falar de duas formas diferentes, tá? Esse argumento, tá? A primeira coisa é que, então, assim, a princípio, o momento linear não vai se conservar porque tem essa força externa, tá? Só que a mudança do momento linear que é causado pela explosão dessa granada, tá? Então, a granada vai explodir e vai haver uma mudança de momento linear muito brusca,
tá certo? E o meu argumento que eu vou usar é que essa mudança de momento linear, ela é muito maior, tá, do que a mudança de momento linear devido à força da gravidade. Tá? Instantaneamente ali, essa explosão fez com que essa granada se dividisse em 2 pedaços, e a mudança de momento linear delas é muito maior do que a mudança de momento linear devido à força da gravidade. Tá? Beleza? Aí, assim, depois que a granada já explodiu, né? Então, vai sair um pedaço lá com velocidade v1, outro pedaço com velocidade v2. Aí, o momento linear, a mudança de momento linear devido à força externa vai fazer diferença. Tá? Mas naquele instante que a granada explode, a gente pode, basicamente, desconsiderar que existe essa força externa da gravidade, porque ela vai causar uma diferença de momento muito pequena. Tá? Deu para pegar o raciocínio? Por que eu vou poder usar o momento de conservação nesse caso? Deu para entender um pouco quase o que você está explicando. Eu vou falar agora de uma outra forma. O que a gente está considerando aqui, a gente está olhando para o momento linear, que é antes e depois da colisão, que é composto pelo momento linear só dessa partícula aqui, antes da colisão, e o momento linear dessas 2 partículas após a colisão. Tá? Eu poderia também posso incluir o planeta Terra nessa conservação de momento linear também. Tá? Porque se eu considerar o planeta Terra assim, olhando visto de fora, eu não tenho mais... eu vou ter um sistema de partículas que vai ser a massa total da Terra vezes a velocidade da Terra, tá? Mais o momento linear dessa partícula antes da explosão, tá? Mais, aí depois da explosão vou ter o momento linear disso aqui, mais o momento linear disso aqui, mais o momento linear da Terra, tá? Esse sistema inteiro ele vai existir a conservação de momento, tá? Só que vocês vão concordar, bom, espero que vocês concordem comigo, que a massa da Terra é muitas vezes maior do que a massa dessas partículas, dessa granada. Tá? Então, a mudança de momento linear que a Terra vai sofrer tá, é desprezível em comparação com a mudança de momento linear que a granada vai sofrer. Tá? Então, isso é uma outra forma de falar que a gente pode desprezar essa força externa da gravidade como e usar que existe uma conservação de momento linear. Tá certo? Isso aí seria uma outra forma. Entendi. Então, assim, por isso que às vezes a gente passa meio batido nisso, tá? A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu também passei batido. Usei conservação de momento linear e bola para frente. Aí você vai conseguir achar a resposta. Mas a gente esquece que tem essa força da gravidade. E aí, faz sentido tirar essa força da gravidade ou não faz, tá? Bom, mas depois disso tudo, vamos fazer. Oi. Aí, no caso da conservação do momento linear, como a gente vai ter né, o momento linear da Terra de um lado, o momento linear da Terra do outro, é só cortar elas, né? Aí fica mais matematicamente explicado. Exato. Porque, assim, a massa da Terra é tão grande que a velocidade que a Terra vai ganhar devido à explosão dessa granada é ridículo. Então, é desprezível. Então, basicamente, você pode cortar o momento linear da Terra de um lado com o momento linear da Terra do outro lado. Tá?
Então tá. Então vamos usar a conservação do momento linear, tá? Então a gente tem um momento linear antes da colisão, então momento vetor, né? Então P antes é igual a P depois. Vou colocar aqui, tá? Então o momento linear antes é a massa da partícula, que é massa m vezes raiz de 2 sobre 2, né, que é a velocidade aqui, vezes 0 na direção x, é igual ao momento linear depois. Então, a gente tem essa partícula aqui, que tem massa m sobre 2, vezes a velocidade v1, que é menos raiz de 2 vezes 0 na direção y, mais o momento da partícula v2, que é m sobre 2 vezes v2. Tá? Tudo como vetor aqui. Aí a gente pode cortar essa massa que está repetida aqui, podemos cortar esse 1/2, está aqui também, e aí a gente isola o V2. Então o V2 é igual, passando isso aqui para o lado de cá, vai ficar raiz de 2 V0 na direção x, mais raiz de 2 V0 na direção y. Então está aqui a velocidade da partícula 2. Tá? Então ela vai sair aí com um ângulo aqui, né, que é 45 graus, tá? Para cima. Beleza, obrigado, entendi. Beleza. Beleza. Gente, mais as dúvidas? Eu também tentei fazer a 4.8, mas eu não entendi muito bem assim como que é. Mostra que a energia cinética de um sistema de duas partículas é 1 sobre 2 vezes massa vezes velocidade centro de massa ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes U, velocidade ao quadrado, onde M é igual a M1 mais M2, V é a velocidade relativa e U é a massa reduzida. U eu sei, que é massa 1 vezes massa 2 sobre massa 1 mais massa 2. Certo. Tá, então vamos lá. Quatro ponto oito. Então, então, só para colocar aqui, então a gente tem duas massas. Então, vou falar que essa aqui é uma massa M1 e a gente tem uma outra massa M2. Tá, então a gente tem um vetor R1 e um vetor R2. Tá? Entre essas duas partículas aqui, eu vou ter a posição do centro de massa. Tá? A posição do centro de massa a gente pode escrever como sendo R do centro de massa. Tá? Ok. Então, deixa eu
Só lembrando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, se eu posso usar um resultado aqui direto, se eu vou ter que mostrar ele também. Ah, não, beleza. Então, só lembrando o resultado aqui da energia cinética, é um resultado que é lá da seção 4.3, que a gente pode escrever energia cinética como sendo meio da massa total, mt, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais o somatório em I, de 1 meio da massa MI, vezes a velocidade relativa ao centro de massa ao quadrado. Tá? A velocidade relativa ao centro de massa ao quadrado é a velocidade que é medida a partir do ponto do centro de massa. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor R1 barra, né? Que é a posição da partícula 1 em relação ao centro de massa. E aqui eu também tenho um vetor que é o R2 barra, tá? Que é a posição da partícula 2 em relação ao centro de massa. Bom, para resolver esse problema, então, o que eu vou fazer é usar essa equação aqui, tá? Então, são duas partículas, né? Então, a massa total MT aqui vai ser M1 mais M2, vezes a velocidade do centro de massa. Beleza, essa parte aqui do exercício está pronta, né? A gente tem que desenvolver essa parte aqui para chegar igual na resposta que ele dá. Tá? Então, essa parte aqui vai ser somatório de meio de M1. Opa, desculpa. MIVI barra ao quadrado. Então, isso aqui é igual ao quê? São duas partículas, né? Então, o somatório vai de 1 até 2. Então, vai ser meio de M1V1 barra ao quadrado mais meio de M2 V2 barra ao quadrado. Beleza, agora, então, a gente vai precisar de calcular para reescrever essa equação, a gente vai precisar de saber quem quer V1 barra, substituir aqui, quem quer V2 barra, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro aqui. Vamos voltar lá nas definições de quem que são esses vetores R1 barra, né, R do centro de massa e R1, tá? Então, aqui a gente tem que R1, tá? Isso aqui a gente tem uma soma de vetores aqui, né? R1 é igual a esse vetor R do centro de massa, tá? Menos esse vetor aqui. Quer dizer, mais esse vetor R1 barra. Tá? Mesma coisa para o R2, tá? R2 é igual a R do centro de massa mais R2 barra. Tá? Beleza. Então, agora,
E voltando lá na definição de que é o R do centro de massa. R do centro de massa é o quê? É M1 vezes R1 mais M2 vezes R2 dividido pela soma das massas. M1 mais M2. Tá? E vou substituir isso aqui. Tá? Então, aqui eu vou isolar o R1 barra, tá? Meu R1 barra é igual a R1 menos R do centro de massa. Então, vai ser R1 menos M1 R1 menos M2 R2. Isso aqui tudo dividido pela massa M1 mais M2. M1 mais M2 a gente está chamando de massa total. Vou chamar só de M, tá? Não vou ter que ficar escrevendo no MT. Então tá, deixa eu ver o que eu faço aqui. Bom, então agora, não, deixa eu escrever assim, M1 mais M2, tá? Então agora vamos tirar resolver essa fração aqui, então eu vou pegar esse denominador aqui e ficar em comum para todo mundo, então vai ficar R1, M1 vezes R1 mais M2 vezes R1, tá? Menos M1 vezes R1 menos M2 vezes R2. Tá? Então, ó, esse M1R1 cortou com esse M1R1 aqui. E aqui eu posso colocar em evidência esse M2, tá? Que tem um M2 vezes R1 menos M2 vezes R2. Então, vai ficar assim, M2, que divide M1 mais M2, vai ficar R2, desculpa, R1 menos R2. Tá? Então, eu consegui escrever esse R1 barra em termos de R2 e R1. Tá? Só que para calcular essa parte da energia cinética aqui, eu preciso da velocidade, né? Velocidade é o quê? A derivada no tempo, né? Então, a derivada de R1 barra com respeito ao tempo. Então, aqui a gente tem que a velocidade V1 barra, tá? Vai ser igual a M2, M1 mais M2, vezes a derivada de R2 no tempo, que é a velocidade de V2, menos a velocidade de V1. Tá? Agora, a velocidade V2 menos V1, a gente pode chamar isso de a velocidade relativa, né? Entre a partícula 2 e a partícula 1. Então, isso aqui a gente vai chamar de velocidade V. Então, é M2 sobre M1 mais M2 vezes a velocidade V. Tá? Então, aqui eu já achei o V1 relativo. Aí vou ter que fazer o mesmo procedimento para achar o V2 relativo. Tá? Basicamente pegar essa equação. A gente tem uma equação igualzinha a essa aqui, só que para o R2, né? Para o R2 R2 é igual a R do centro de massa menos R2 barra. Tá? A gente vai pegar esse R do centro de massa. Oi. Eu não entendi o que você fez ali no... Você pegou o vetor posição e transformou ele para velocidade, mas você não derivou ele? O que você fez? Tá, o que eu fiz... Deixa eu fazer aqui, ó.
A velocidade, né, V1 barra é igual à derivada da posição relativa. É a derivada de dr1 dt. Tá? Agora, R1 barra, a gente acabou de achar que R1 barra é isso aqui. Então, vai ser d de dt de M2 sobre M1 mais M2 de R2 menos R1. Tá? Aí aqui a gente aplica a derivada, né? Então, a derivada aqui, isso aqui é tudo constante, né? Então, vai ficar a derivada de... Então, vai ficar M2, M1 mais M2, que multiplica dr2 dt, menos a derivada, que também entra aqui, dr1 dt. Ah, tá, entendi. Tá? Aí, isso aqui é a velocidade V2, isso aqui é a velocidade V1. Tá? Vou botar um asterisco aqui. Aí, para a velocidade de V2, vai ter que fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a resposta aqui. Dá um pouquinho, levemente diferente. Dá menos M1 dividido por M1 mais M2 vezes a velocidade relativa. Tá? Então, a gente determinou V2, determinou V1, tá? E determinando V2, barra, né? Então, agora é pegar esses dois que a gente achou e substituir aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. Meio de M1, deixa eu escrever de novo, V1 barra ao quadrado, mais meio de M2, V2 barra ao quadrado. Então, vai ficar 1 meio de M1, que multiplica. Então, V1 barra ao quadrado é isso aqui ao quadrado. Então, vai ser M2 ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado, vezes V relativo ao quadrado, mais 1 meio de M2 vezes V2 barra ao quadrado. Então, isso aqui é ao quadrado. Então, vai dar M1 ao quadrado dividido por M1 mais M2 ao quadrado, V ao quadrado. Tá? Beleza. Então, agora, vamos colocar em evidência aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar em evidência meio. A gente pode colocar M1 e M2, M1 vezes M2 em evidência. M1 vezes M2 em evidência. E podemos colocar M1 mais M2 ao quadrado. Vamos colocar o M1 mais M2 ao quadrado, sem ser ao quadrado em evidência aqui. M1 mais M2, tá? Vezes a velocidade relativa V. Ao quadrado. Vou colocar em evidência. Bom, aí aqui vai sobrar um M2, né? Dividido por M1 mais M2, mais, aqui vai sobrar um M1, dividido por M1 mais M2. Tá certo? Agora isso aqui é igual a 1, né? Esse termo aqui, ó. Beleza? Aqui vai ficar M1 mais M2 em cima com M1 mais M2 embaixo. Então, isso aqui é igual a 1. Então, aqui a gente tem que é igual a meio de μ, que é a massa reduzida, vezes V ao quadrado. Tá?
Então, a energia cinética T, lá voltando tudo, é meio da massa total vezes velocidade sem de massa ao quadrado mais meio de μ vezes a velocidade relativa ao quadrado. Beleza? Beleza. A principal coisa é escrever esse R relativo, né? Escrever os R's relativos. Tá. Mais perguntas, gente? Professor, Oi. eu poderia fazer a questão 2 do exercício extra? Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Me lembra qual que é o enunciado dele, só para achar mais fácil aqui. É do um vagão que desliza sobre um trilho horizontal sem atrito enquanto é carregado, ou seja, enquanto recebe massa através de um tubo vertical a uma taxa Q. Aí pede para calcular a velocidade do vagão em função do tempo, VT, no período do carregamento. E aí fala que a velocidade inicial é V0 e a massa do vagão vazio é M0. Tá. Beleza. Nossa Senhora. Exercícios. Esse é o segundo. Então, a ideia é o seguinte. A gente tem um vagão de trem. Tá? Esse vagão tem um comprimento, chama de L. Tá? Ele tem uma massa inicial M0. Tá? Ele encontra-se vazio, né, a massa só da carcaça dele. E ele tem uma velocidade inicial V0 na direção X aqui. Tá? Bom, aí tem desenhado dessa forma aqui, tem um certo duto aqui, que tem massas lá dentro, essa massa vai caindo, tá? E vai carregando o vagão aqui, ela vai adicionando massa no vagão, tá? E ele fala que essa taxa com que o vagão ganha massa, né? Essa taxa aqui com que essas massas vão caindo em cima do vagão aqui é uma taxa igual a Q. Então, ou seja, dmdt é igual a uma taxa Q. Tá? Bom, então aí pergunta qual que é a massa final do vagão, tá? Então, assim, o vagão, ele tem uma velocidade inicial V0, tá? Aí, à medida que ele vai ganhando massa, ele vai diminuindo essa velocidade inicial que ele tinha, tá? E aí, até ele percorrer o comprimento L dele inteiro. Depois que ele percorrer esse comprimento L, a gente quer saber qual que é a massa final. Deixa eu ver o que é a massa final. E a velocidade.
velocidade final. Então tá, então vamos pegar aquela equação que a gente deduziu para quando a gente tem variação da massa, né, no problema. Então, a gente tem que massa vezes m dv dt menos a velocidade u, que é a velocidade relativa entre a massa e o objeto, né, vezes a taxa de mudança, a taxa de variação da mudança da massa no tempo, então é dm dt, é igual à força externa. Tá? Isso aqui é a equação geral, né? Então, vamos aplicar essa equação para esse problema. Tá? Então, a primeira coisa é que a força externa é zero. Tá? O problema não fala que tem nenhuma força externa, apenas o vagão ele tem uma certa velocidade inicial e ele vai, assim, sem nenhuma força externa sendo aplicada nele, ele vai andando e ele vai enchendo de massa. Tá? Ele vai apenas por inércia aí, né? Então, a força externa é igual a zero. Outra coisa que a gente precisa saber é quem que é essa velocidade U. Tá? Então, nesse problema aqui, ele é um pouco parecido com aquele problema que um exemplo que eu fiz nos vídeos, que é o problema do, por exemplo, um objeto que vai coletando massa. Tá? A massa está parada e o objeto vai vindo e pega essa massa. Tá? Então, essa velocidade relativa entre o U e a velocidade V desse vagão, eles têm a mesma velocidade, o mesmo módulo de velocidade, só que com o sinal contrário. Tá? Então, V é igual a menos U. Tá certo? Porque, assim, essa massa ela só tá caindo nessa direção, né? Então, é como se essa massa estivesse parada aqui, tá certo? E o vagão vai vindo com velocidade e pega essa massa. Tá? Então, ele vai ganhando massa, e essa massa aqui, você pode considerar ela como parada. Então, a velocidade relativa que essa massa enxerga o vagão chegando, né, é uma velocidade que é menos v. Beleza? Isso ficou claro? Porque o restante nós vamos montar a equação e resolver. Então, tá, caso não tenha ficado claro, aí vocês me param de novo. Então, aqui, ó, estão colocando essas informações, né, nessa equação. Então, a gente tem que m dv dt. Vou tirar o vetor aqui, porque está tudo na direção, ao longo de x aqui, só na direção horizontal. Tá? Então, m dv dt. Então, aqui vai ficar mais u dm dt é igual a zero. Opa, não é mais u, não, é mais v, né? Que é a velocidade do objeto. Tá? Bom, agora é importante eu lembrar aqui que para essa equação aqui, essa massa aqui, deixa eu colocar aqui, ó, essa massa aqui está variando no tempo, né? É um m de t. Tá? Essa massa, ela varia no tempo. Tá? Agora, o problema, ele deu que dm dt é igual a esse q. Tá? Então, deixa eu usar aqui, ó. Como o problema fala que dm dt é igual a q, tá? Então, eu posso achar como que m depende do tempo, né? Integrando essa equação aqui. Vai ficar q vezes dt. Eu posso integrar os dois lados da equação. Q é constante, sai da integral. Tá? Ele fala que a massa
inicial é m0, até uma massa m qualquer, indo do tempo 0 até o tempo t. Então, aqui a gente tem que o m de t, né? Aqui vai ficar m, integral de dm é m, né? Então, vai ficar m menos m0. Passa um m0 para o lado de cá, então vai ficar m0 mais q vezes o tempo t. Então, a massa vai crescendo linearmente com o tempo, né? Então, substituindo isso aqui, então vai ficar assim, ó, m0 mais qt vezes dv dt mais dm dt é igual a q. Então, mais v multiplica q igual a 0. Tá? Então, agora eu tenho essa equação aqui que a gente precisa resolver. Essa equação diferencial. Tá? Então, vamos primeiro só reorganizar a equação aqui. Aqui tem dt. Passar isso aqui para o lado de cá, vai ficar assim, v menos v vezes q. Tá? Então, eu vou passar para o lado de cá esse v, eu vou passar o dt multiplicando, e essa função aqui, que depende do tempo, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, dv sobre v é igual a menos q vezes dt, dividindo por m0 mais qt. Tá? Aí eu posso integrar os dois lados da equação, porque esse lado só depende da velocidade v, e esse lado aqui só depende do tempo t. Tá? E aí a gente pode integrar, então. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não? Então agora a gente tem que resolver essa integral aqui. Vou chamar isso aqui de u. Tá? Não, u não, senão vai fazer confusão. Vou chamar de outra letra aqui. Sei lá, chamar de z. Tá? Z igual a m0 mais qt. Tá? Então, se z igual a m0 mais qt, então dz dt é igual a q. Tá certo? Ou seja, dt igual a dz sobre q. Então, essa integral aqui vai ficar assim, vai ficar menos q, a integral, então dt é dz sobre q, então vai ficar um q aqui embaixo, dz, dividido por isso aqui que a gente chamou de z. Né? E os limites de integração, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a velocidade inicial era v0, até a velocidade v, o tempo vai de 0 até t. Agora, o z aqui, o z inicial, ele vai de 0. Então, quando o tempo aqui for igual a 0, o z é m0. Até um z qualquer é de m0 mais qt. Esse q corta com esse q. Então, aqui vai ficar menos integral de dz sobre z, ln de z. Então, vai ficar ln de m0 mais qt dividido por m0. Tá? Como tem esse sinal de menos aqui, eu vou inverter esse ln. m0 sobre m0 mais qt. Tá? Isso aqui é igual a integral de dv sobre v, que é ln de v, né? Então, vai ficar assim, ln de v menos v0, q sobre v0, é igual a ln de m0 sobre m0 mais qt. Tá? Então, para remover o ln aqui, a gente eleva os dois lados da equação pela exponencial. Então, vai ficar v
tá? Já passando o V0 multiplicando, vai ficar V0 vezes M0 sobre M0 mais QT. Tá? Então, aqui está a velocidade em função do tempo. Né? Dado que a gente tem a velocidade em função do tempo, a gente pode calcular como que é a posição em função do tempo também, né? Então, a gente tem que x de t é igual a dv dt. Ó, velocidade é dv dt, né? Estou ficando doido. V de t é igual a dx dt. E o V de t a gente acabou de achar, né? O V de t é V0, M0, M0 mais QT. Então, dx, passando dt multiplicando, então dx vai ser V0, M0, a integral de dt sobre M0 QT, M0 mais QT. A gente pode integrar os dois lados de novo, né? Então, aqui vai ficar de uma posição, por exemplo, 0 até uma posição x de t. Então, aqui vai ficar x de t igual a V0 vezes M0 vezes essa integral. Essa integral a gente acabou de resolver, né? Só que tem que ter esse 1 sobre Q. Então, vai ser 1 sobre Q ln de M0 mais QT dividido por M0. Tá bom? Então, a gente tem tanto x de t como v de t. Tá? O problema ele pede a massa final e a velocidade final. Tá? Então, eu preciso achar qual que é o tempo de carregamento, né? Quanto tempo é gasto para carregar o vagão? A gente tem que achar esse tempo para achar qual que é a massa final dele, qual que é a velocidade final. Tá? E olhando para essa equação aqui, ó, a gente sabe que o vagão tem um comprimento L, né? Então, ó, se eu substituir aqui, por exemplo, no tempo final, TF, o vagão vai ter percorrido uma distância L. Tá? Então, é só usar que isso tudo aqui tem que ser igual a L. Então, L é igual a V0 M0 sobre Q, Ln de M0 mais Q é o tempo final, TF, dividido por M0. Tá? Bom, aí tem que isolar aqui, né? Então, aqui vai ficar L vezes Q dividido por V0 M0 é igual a Ln de M0 mais QTF sobre M0. Aí eu tiro a exponencial dos dois lados, então vai ficar M0 mais QTF sobre M0 é igual a E elevado a L Q sobre P0 M0. Então, TF
vai ser igual, passando esse M0 multiplicando, então vai ficar M0 é L que V0 sobre M0 menos, passando esse M0 para cá, dividindo tudo por Q, então aqui M0 sobre Q, M0 sobre Q. Então esse aqui é o tempo final. Tá? É quanto tempo que gasta para o vagão ser carregado. Deixa eu ver se... É isso mesmo. Tá? Agora eu posso pegar esse... se eu quero saber qual que é a massa final. A massa... Professor, Oi? só pediu a velocidade lá no exercício. Ah, é? Sim. Ah, tudo bem. Então, para a velocidade final, então vamos colocar aqui velocidade final. Bom, a massa final é só substituir esse tempo final, tempo final nessa massa aqui, cadê? Nessa massa aqui, ó. Essa equação dessa massa. Então, a velocidade final vai ser a velocidade no tempo TF. Então, a velocidade, a gente acabou de encontrar aqui. É V0, M0 sobre M0 mais Q. M0 mais Q que multiplica TF. E TF está aqui em cima, né? É só substituir. Então, vai dar M0 elevado a L sobre Q. Desculpa, LQ V0 M0 menos M0. Corta esse M0 com esse M0. Posso cortar esse M0 com esse M0. Vai ficar V0 elevado a menos V0 M0. Tá? Então, note que a velocidade diminui, né? Porque a velocidade inicial vezes essa exponencial que é negativa, né? 1 sobre isso aqui, né? Então, isso vai dar um número menor do que V0, né? Então, a velocidade final é menor. Nossa, muito obrigada. Beleza? E outras coisas também, né? Dá para ver que se o tamanho, quanto maior o tamanho do vagão, menor velocidade ele vai ter, né? Depois. Tá? Ou então, quanto maior a taxa, né? Que a massa cai no vagão, também vai ser menor a velocidade, né? É isso. O Augusto quer tirar a dúvida do... Mas não era só isso, não, cara. Eu estava lendo a questão 4.4, é qual a direção e a velocidade, não é só a velocidade, não, de outro fragmento após a explosão. Ela seria, tipo, horizontal? Não, ela, né, cadê? Deixa eu achar. Da X. Aqui, ó. Ela tem componente na direção X e na Y. Então seria, verdade, então seria verticalmente, sim. Aqui, ó, ela sairia, colocar a massa aqui, ela vai sair, por exemplo, da direção X, da direção Y. Ela vai sair exatamente com 45 graus aqui, ó. Porque as duas componentes têm o mesmo valor. Entendi, é isso que eu vi, tem os dois mesmos valores, mas eu confundi. Seria verticalmente, né? Então ela vai sair com um ângulo aqui para cima. Entendi. E
Dá tempo para você me explicar aquela 4.1 é? Tá, vamos lá. Aqui eu fiz ao quadrado, né? Coloquei. Vamos lá. Eu coloquei. Então, vou pegar aqui. 4.1, energia cinética desse sistema aqui, que são 3 partículas, né? Então, deixa eu escrever aqui. A velocidade V1 é menos Y. V2 é 2. V3 é IJ mais K. X mais Y mais Z. A massa é igual a 1, né? Tá. Então, a energia cinética total, né, vai ser a energia cinética da 1 mais a energia cinética da 2 mais a energia cinética da 3. Então, vai ser meio de M1 V1 ao quadrado mais meio de M3 V3 ao quadrado, tá? Então, assim, na energia cinética, a velocidade V aqui, ela está ao quadrado, né? Isso aqui é só o módulo, né, do vetor. O módulo do vetor ao quadrado, isso aqui. Tá? Então, vamos calcular aqui, então, o módulo de V1 ao quadrado. Tá? Então, o módulo de V1 ao quadrado é pegar cada componente e elevar ao quadrado e somar. Então, vai ser menos 1 ao quadrado. Então, é igual a 1. V2 ao quadrado. Cada componente, então, vai ser 2 ao quadrado. Então, é 4. E o módulo de V3 ao quadrado, então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 3. Então, a energia cinética total vai ser meio, a massa é 1, então V1 ao quadrado é 1, então aqui dá meio vezes 1 mais meio vezes V2, que é 4, mais meio de V3 é 3, V3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 meio de 1 mais 4 mais 3. Então, dá 8. Então, dá 4. Essa seria que eu fiz tinha achado uma coisa mais estranha. Tinha colocado, deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado 9J ao quadrado mais K ao quadrado sobre 6 mais 3. Eu acho até que você colou aí o feedback que eu coloquei para você. Porque na energia cinética é o módulo do vetor ao quadrado. Tá. Então, eu reparei que acho que no seu, eu acho que você manteve, você não tirou o módulo, você colocou o vetor lá e elevou o vetor ao quadrado. Só que, na verdade, essa operação nem existe. Elevar um vetor ao quadrado. Você eleva o módulo do vetor ao quadrado. Porque eu tinha achado que era 1 sobre 2 vezes massa vezes velocidade do centro de massa ao quadrado mais soma do 1 sobre 2 vezes massa I vezes velocidade ao quadrado de I. Eu não soube fazer. Aí você pode fazer desse jeito que eu fiz aqui. Você pode usar essa equação, que acho que é essa aqui que você está falando, que é meio da massa total
vezes velocidade do centro de massa ao quadrado, mais meio, somatório em I de MI, VI barra ao quadrado. É tudo isso. Aí, essa velocidade aqui é a velocidade em relação ao centro de massa. Só que vai dar mais trabalho. Eu imagino, eu fui tentar fazer isso aí, deu aquela coisa lá. Entendeu? Aí vai dar bem mais trabalho, porque você vai ter que encontrar a velocidade relativa. Não, então beleza. Era só essa dúvida mesmo. Tá Tá beleza? Beleza. Até. Então tá. Ó. Bom dia. Aí quinta-feira você vai dar aula síncrona também? Ou não? Não, tem que olhar pelo calendário que dia que é. Eu acho que se não tiver, vou marcar uma para semana que vem também. Não, tudo bem. E a lista para entregar até amanhã? Não, eu mudei a data lá, eu coloquei até na sexta. Até na sexta. Tá? Não, beleza. Até na sexta para ter mais tempo. Tudo bem, então. Beleza. Beleza? Obrigado, professor. Falou. Um abraço. Tchau. Um abraço.